Boa noite a todos. A gente vai começar, vou falar sobre poliedros, né? Então, o que o professor já tinha falado, né, nas tutorias, que ele foi lá no primeiro dia, os poliedros, né? São compostos de faces, arestas, vértices e os ângulos, né? Os ângulos entre os polígonos. O que está bem aqui nessa parte que eu estou marcando para vocês, ó. Ok? Aí a gente vai ficar propriamente dito com o polígono poliedro convexo, né? Esse poliedro convexo. É, o convexo vai valer a relação de Euler, né? Ou de Euler, né? Em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Então essa continha que está aqui, V menos A mais F é igual a 2, vale para todos os poliedros convexos, né? Ok. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né? Do poliedro convexo de 11 faces. Tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Calcule o número de arestas. Ele disse a palavra mágica, né? A palavra mágica é convexo, não tá aqui ele, né? Aí aqui você vai fazer aquela conta básica que a gente já sabe, né? É, que é o seguinte, ó, o triângulo, né? Um triângulo e vai ter o quadrado, né? Faces quadradas. Essa aresta aqui, ela vai servir para as duas, né? Então essa aresta aqui, ela vai servir tanto para o triângulo quanto para o quadrado. Então na hora de fazer a conta aqui, eu tenho que pegar 2A, tá? Aí o que é que eu fiz aqui? São 6, né? 6 faces triangulares, né? Triangulares tem 3 arestas, então aqui é 6 e aqui é 3, né? E 5 faces quadrangulares. Quadrangulares tem a ver com o número 4. Então essa conta foi feita bem aqui, ó, né? Onde ficou 6 vezes 3 mais 4 vezes 5, né? Então daqui eu posso só abrir a conta que fica 2A igual 6 vezes 3 dá 18, mais 4 vezes 5 dá 20. E agora ele fez a conta lá, né? Então esses dois dá 38. Então A é a metade de 38. Então A deu o número 19, ok? Aí o que acontece? Esse A aqui, como ele é convexo, eu vou substituir na relação de Euler, né? Então ele já tinha dado que faces seriam 11, né? Então aqui seriam 11 faces. Então F é igual a 11, né? Se eu não tivesse dito, eu tivesse dito só que era 6 e 5, você somava, né? O 6 com 5. E joga na fórmula, né? Então faces são 11 e arestas a gente acabou de ver que são 19. Na relação de Euler. Então substituindo vértice menos aresta, só que aresta a gente achou 19, mais as faces que são 11, isso tem que dar o número 12, né? Aí aqui ele fez uma conta básica que foi vértice é igual, aí passa 19 para o outro lado, né? Mais 2, passa 11 para o outro lado, né? Faz essa conta aqui, essa conta dá 21 menos 11, então vai dar 10 vértices, ok? Creio que essas podem cair, né? De repente, uma questão dessa, tipo essa 181 aqui, né? Que inclusive estava na lista, né? Eu acho que ele não vai inventar questões fora da lista, tá? Não sei se essa é a minha intenção. A menina disse que falou que vai ser do livro, né? Então, olha lá. Determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonal. Então aqui é a mesma história, né?
Já coloquei, o livro já colocou aqui dividido por 2, mas se quisesse colocar 2A aqui no começo, não tem nenhum problema, né? E vai fazendo as contas, né? Ele disse que tinham 3 faces triangulares, então 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9, certo? Mais uma face quadrangular, 1 vezes 4 dá 4. Mais uma face pentagonal, 1 vezes 5 dá 5. E duas faces hexagonais, ou seja, 2 vezes 6, que dá 12. Então, na hora de arrumar essa conta, como é que ficou? Deixa eu puxar ela para cá. Então, A ficou quem? Lá em cima, 3 vezes 3 dá 9, mais 1 vezes 4 dá 4, mais 1 vezes 5 dá 5, e mais 2 vezes 6 dá 12, né? Tudo isso dividido por 2, pela metade. Então, A igual 9 com 4 dá 13, com 5, 18, com 12, 30, né? Então, realmente aqui chegou no 30, tá? Então, dá 30, aí a metade de 30 é 15, né? Ok? De novo, substituindo a relação de Euler, né? Tá? Relação de Euler, ele tem que falar a palavrinha convexa, senão está implícito, né? Ok? Fica vértice menos aresta, que é 15, né? É mais faces que... Aí ele não falou a quantidade de faces, mas você vai ter que saber, né? Quantas? Você fez 3 mais um e mais 2, que dá um total de 7, né? Você somou esses números aqui, ó. As faces, né? Então, isso aqui... 3 mais um mais 2, isso dá 7, tá? Então tem 7 faces, ok? Substituir aqui na continha, de novo a mesma história, essa conta aqui, né? Essa conta é vértice igual a 2 mais 15 e menos 7, né? 2 mais 15 dá 17, menos 7, então isso vai dar 10, ok? A questão 187. Um poliedro de 7 vértices tem 5 ângulos tetraédricos e 2 ângulos pentaédricos. O que é que ele quer falar com isso? Se tem ângulos tetraédricos, é porque ele quer falar que tem faces, tá? Então aqui eu poderia tocar aqui, ó, faces, né? Faces, quem? Tetra, né? De 4, confere? Então aqui, ó, 5 vezes 4, que foi feita a conta bem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, né? Tá dando para visualizar aí? Deixa eu... Ok? Então 5 vezes 4, né? Aqui o mouse aqui, ó. Deixa eu tentar. 5 vezes 4, mais 2 vezes 5, né? Porque tem dois ângulos pentaédricos, né? Quantas arestas e quantas faces tem esse poliedro, né? Sim. Substituindo arestas. Aqui agora é um processo inverso, né? Inverso da questão anterior, né? Só preste atenção que agora ele te deu essas informações. Então aqui os 5 ângulos tetraédricos, o que é que ele quer falar? Que são os vértices agora, né? Então aqui, ó, dois ângulos pentaédricos são vértices. Então 5 mais 2 dá 7. Então tem 7 vértices, ó. Tá aqui, ó, 7 vértices, tá ok? E as arestas são feitas da mesma conta que a gente fez ainda agora, né? 5 vezes 4, 20. 2 vezes 5, 10. 30. De novo deu 15, né? Fazendo a conta, agora deu 10, tá bom? Aqui é uma informação que eu coloquei, que se ele quiser a soma dos ângulos da face de um poliedro convexo é igual a vértice menos 2 vezes 4R. Esse R ele colocou como sendo um valor do ângulo reto, tá? Então esse R aqui, na verdade, ele vale 90 graus, tá bom? Então aqui ele vale 90 graus esse R. Coloquei duas vezes repetido, né? Propriedade.
Beleza. Aí os poliedros de Platão. Os poliedros de Platão só tem 5, que são quem? Que são, aqui eu coloquei aresta, vértice e faces, tá? Aí pelo nome deles, a gente grava com a palavra assim, ó. TOD. T-H-O-D-I. Entendeu? As iniciais. T de tetaedro, H de hexaedro, O de octaedro, D de dodecaedro e I de icosaedro, ok? Uma forma de você gravar. O tetraedro, ele tem 4 faces, né? Lembrando que tetra é 4, né? Tá aqui as faces, ó, tem 4 faces, né? Então tetra tem a ver com o número 4, né? Então aqui é tetra, ok? Hexa tem a ver com o número 6, ok? Octa tem a ver com o número 8. Dodeca tem a ver com o número 12, ok? E icosaedro, icosa é número 20, tá bom? Daí, se você tiver isso aqui, é com relação às... Isso aqui, olha, satisfaz, né? Lembrando que isso aqui que é V menos A mais F. Isso tem que dar constante sempre 2, né? A relação de Euler, tá? Professor, qual é esse livro? Esse livro é o Fundamentos da Física, da Matemática, desculpa. Ah, Eu achei bem interessante aqui para poder fazer a explicação para você, né? Aí aqui ele fala de poliedros regulares. Um poliedro convexo é regular quando suas faces são polígonos regulares e congruentes. Seus ângulos poliédricos são congruentes, né? Aí aqui ele vai dizer o seguinte, que os poliedros de Platão só são 5, né? Que é uma propriedade que tem. Aí ele vai te mostrar aqui, ó. Existe somente 5 poliedros de Platão. Aí lá no livro tem uma explicação, só que não é o caso aqui para vocês, tá? Então tá aqui os nomes, olha lá do Todd, né? Então aqui é o tetraedro, né? O tetraedro, o hexaedro, né? O hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, certo? O Todd. Só lembrando que o T, o O e o I, todas as faces são triangulares. Então, o T, né? O O e o I, todas as faces são triângulos. Confere? Bom. Já no hexa, o hexaedro, na verdade, ele não deixa de ser a palavra cubo, né? A gente conhece ele como cubo, né? E o cubo tem todas as faces quadradas, né? Então vou colocar aqui, o H tem todas, né? Todas as faces quadradas, ok? E o dodeca ele é especial, porque o dodeca ele tem todas as faces pentágonos, ok? Eu vou escrever a palavra mesmo, ok? Aí, observação, essa observação aqui é todo poliedro de Platão, todo poliedro regular é poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Questão bem aqui, essa questão 198, bem interessante, ó. Um poliedro convexo tem 15 arestas. De 15 arestas, tem somente faces quadrangulares e pentagonais. Quantas faces tem cada tipo se a soma dos ângulos das faces é igual a 32 ângulos retos, né? Aí a gente vai usar aquela fórmula bem aqui em cima, não sei se o professor falou para vocês, essa fórmula aqui, tá? Que tá em verde aqui, ó.
S é igual a vértice menos 2, que multiplica 4 vezes o R. Se eu quisesse trocar essa fórmula aqui, alguns livros eles substituem o 4 vezes 90 por 360. Então fica assim, ó, 360 graus, vértice menos 2. Eu acho que fica mais interessante essa aqui, ó. Ok? Beleza. Então, vamos fazer a continha lá, né? Galera, não esquenta que eu vou gerar o PDF. Isso aqui vai ficar com vocês, tá bom? Ainda hoje. O poliedro convexo tem 15 arestas e tem somente faces quadrangulares e pentagonais. Quantas dessas, quantas faces de cada tipo se a soma, né? É 32 vezes o ângulo reto. 32 ângulos retos, né? 32 vezes o 90 graus, né? Aqui foi mais interessante ele deixar na forma de reto mesmo, porque ele vai cortar, né? Então a fórmula vai ficar aqui. S é igual a 32 reto. Mas a fórmula diz o quê? Que é V menos 2 vezes 4R. Ou seja, o que é que ele fez bem aqui? Ele fez V menos 2, né? Igual a 32R dividido para 4R. R já vai embora por osmose. R vai embora com R. Fica V. Deixa eu voltar aqui. Então fica quem? Fica V menos 2 igual. Divide o 32 pelo 4, que dá 8, né? Então o V vai ser quem? 8 mais 2. Logo, V vai ser igual a 10. Então tem 10 vértices. Foi isso que ele encontrou aqui. E da informação que ele falou que a aresta tinham 15, né? 15 arestas. Então, pela relação de Euler, eu vou encontrar as faces. Então, substituindo a aresta por 15 e agora o vértice por 10, eu acho a questão das faces. Então, aqui eu tenho as faces, vale quanto? Vale 7, ok? Aí aqui eu vou fazer um sisteminha, ó. Qual é o sisteminha? X faces quadrangulares e Y faces pentagonais. Então, x mais y, a soma das faces tem que dar 7, né? E os ângulos, cadê aqui? Desculpa. 4x. Por que 4x? Porque são faces quadrangulares, certo? Mais 5y. Mais 5y é igual a quem? É igual a 30. De onde veio esse 30? Da onde veio esse 30? Lembra lá de cima que eu começava com 2A, ó? É isso que a gente tem que ter em mente, ó. Então aqui, ó, sempre eu começo com 2A, né? Então é duas vezes as arestas, né? Então deixa eu voltar aqui, ó. Então esse 30 aqui é duas vezes as arestas, né? Então aqui é 2 vezes 15, que são as arestas, tá bom? Aí resolvendo esse sistema, a gente encontra 5 e 2, tá bom? Então tem 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais, ok? Deu para entender? Você poderia repetir? Pois é, como é que eu vou resolver esse sistema? Eu vou resolver bem aqui do lado, ó. Então eu tenho que x as faces quadrangulares, né? Mais y as faces pentagonais. Se eu somar as faces, tem que ter 7. Isso está dito aqui quando eu resolvo a equação de Euler, ok? Então quando eu resolvo a equação de Euler, eu tenho aqui o valor de f que vale 7. Está aqui, ó. Estou passando o mouse aqui, ok? Beleza, feito isso, aí eu vou fazer agora as continhas. 4x mais 5y. Isso tem que ser duas vezes as arestas. Só que a aresta ele me falou que tem 15, logo no comando da questão, ó, tá? Então 2 vezes 15 tem que dar o número 30. Como você vai resolver isso aqui, eu não sei, ó. Você pode resolver um sistema de várias formas. Como é que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira e multiplicar por menos 4, pode ser?
Então vou pegar essa primeira e multiplicar por menos 4, ó. Ok? Por quê? Para poder cortar o 4 também, ó. Então, toda essa linha, a primeira linha, será multiplicada por menos 4. Então, fica menos 4x, menos 4y e menos 28. Confere? 4 vezes 7, 28. A segunda eu vou repetir. 4x mais 5y igual a 30, ó. Aí aqui eu tenho um sisteminha. Eu vou usar o método da adição. Qual é o método da adição? Vai cortar aqui o 4 com 4 negativo com 4 positivo. E vou somar aqui o 5 com menos 4. Quanto é que dá? 5 menos 4 dá y. Confere? Que eu continuei com, com vermelho, desculpa. 5 menos 4 dá y. E 30 menos 28 dá 2. Confere? Então y é 2, ó. Ok? Foi isso que ele encontrou lá, ó. Então na hora que eu substituir, ó, bem aqui, eu volto aqui pra cima aqui nessa, ó. As duas somadas tem que dar quanto? 7, né? Eu já encontrei uma que vale 2, o x só pode ser 5, concorda? Então fica x mais 2 igual a 7. Logo aqui o x é igual a 7 menos 2. Logo aqui o x é igual a 5. Beleza? Tranquilo? Aí tem essa aqui, ó. Bem interessante também, que pode cair na prova, de repente, não sei, ó. Numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo que tem 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais regulares, como em uma bola de futebol. Aí aqui ele dá a representação. Qual o número de átomos do carbono qual o número de átomos de carbono na molécula? E o número de ligações. O número de átomos que ele quer, na verdade, ele quer saber o seguinte, ó. Qual é a quantidade de vértices? E o número de ligações, ele quer saber qual é a quantidade de arestas. Confere? Não está escrito com essas palavras, mas você vai interpretar assim. Então vamos lá, resolvendo. A gente sabe que começa com 2A para aresta, né? Então 2A é igual a 12 faces pentagonais, então 12 vezes 5, mais 20 faces hexagonais, né? Eu vou puxar essa conta para cá. Então vai ficar 2A igual 5 vezes 20 dá 60, mais 20 vezes 6 dá 120, né? Aí daqui eu tenho que o 2A é igual a 180. 120 mais 60 é igual a 180. Então, na hora que eu dividir o 180 por 2, eu encontro o 90, que está aqui, ok? Feito isso, jogo na relação de Euler, né? Então, V, vértice, ligações. Então, esse aqui tem 90 ligações, que são a quantidade de arestas, tá bom? Vértice, que é a quantidade de átomos de carbono, menos aresta que eu achei, mais a quantidade de faces. Isso tem que dar 2. Substituindo os valores. V menos 90 mais... Quantas faces tem ao todo? Quantas faces tem ao todo? 12 com 20. 12 com 20 são 32 faces. Confere? Então, bem aqui são 32 faces, igual a 2, beleza? Aí é fazer a continha, né? Deixa eu fazer a continha para vocês aqui. Qual é a continha? V igual a 2 mais 90 menos 32. Faço logo os positivos para ficar mais fácil, dá 92 menos 32, que isso vai dar igual a 60. O que é que significa o vértice? A quantidade de átomos de carbono, ok? Deu para entender? Então, prisma agora. A gente vai falar sobre prisma. Prisma é o seguinte. Os elementos tem a aresta do prisma, que são as arestas laterais, né? Tem as arestas da base.
O prisma é o seguinte, vai depender do nome dele, vai depender do nome da base, né? Se a base for um triângulo, se a base é um quadrado, se a base é... Inclusive na questão, no exercício 2, ele tem lá um prisma triangular, né? Como se fosse aqueles calendários antigos que tinham 3 faces, né? Em cada face ficava 4 meses, né? Ok? Então aqui tem um prisma hexagonal, porque a base é hexagonal, né? Tá? Se for triangular, triangular, quadrangular e assim vai, né? Pentagonal. Beleza. Vale a relação de Euler? Vale também, tá, galera? Vale a relação de Euler. Aqui ele colocou a classificação. A classificação, geralmente o que acontece? A gente fica com um prisma reto, né? Um prisma reto, ó. O prisma reto é porque a altura ela é perpendicular à base, né, ó, tá? Então aqui ela não tá nesse no meio, a gente nem vai estudar ele, senão vai dar problema, tá? E o regular? O regular significa que todas as arestas da base são iguais, né? Beleza? Sim ou não? Porque eu posso criar, por exemplo, de repente, um prisma em Sim. que... Oi? Pode falar. Então eu posso criar um prisma em que os lados sejam diferentes. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar aqui no GeoGebra para vocês. Eu já tenho esse desenho aqui, mas não é esse que eu vou fazer, né? Eu vou criar um novo aqui para a gente entender o que eu estou falando. Então aqui eu posso criar um triângulo, né? Um triângulo retângulo em que... Deixa eu puxar aqui para ficar melhor. Aqui eu crio o 3, né? O 3, o 4 e o 5, ok? Tá dando para visualizar aí, né? Então aqui ele criou ó, o triângulo 3, 4, 5, né? Que é o triângulo pitagórico. E eu agora vou fazer uma extrusão para ele poder virar um prisma. Então vou fazer aqui a extrusão para ele virar o prisma. Extrusão para o prisma. Aí eu clico no polígono e escolho uma altura que eu vou escolher, sei lá, 6. Aqui, ó. Era esse calendário que eu tava falando aqui, ó. Bom, né? Como se fosse um pedaço de tijolo cortado, sei lá. Bom, só tirar os eixos aqui pra ficar melhor de visualizar. Vocês conseguem enxergar? Legal, tá aqui, ó. Bom, então são faces, ó. Essa face bem aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Essa face aqui, ó. B, C, F e E, ela é maior do que essa outra face aqui, ó, né? A, C, E e D, que é menor do que essa outra face aqui, ó. Então, são faces totalmente, né, distintas. Se fosse calcular a área da face aí, entendeu? Ok? Deu para entender o que eu tava falando? Ok. Continuando lá no slide. Então a natureza do prisma. A natureza do prisma vai depender da base, né? Então, se a base for um triângulo, triangular, quadrilátero, pentagonal, hexagonal e assim vai, né? Bom. Aqui ele está falando para ti que prove que a soma dos ângulos de todas as faces de um prisma de n faces laterais vale a fórmula, né? Essa questão é 214, onde R é 90 graus, tá? A gente vai usar aquela que a gente fez ainda agora, né? Que era o qual? Vamos lá. Ele faz duas soluções aqui.
Bora ver se a gente entende a primeira. Se o prisma tem N faces laterais, sua base é um polígono convexo de N lados. Isso é fato, né? Então, se ele tiver 3, igual como a gente fez agora no triângulo, né? E a soma dos ângulos internos desse polígono é dado pela fórmula, sim, né? É dado pela essa fórmula aí, ó. N menos 2 vezes 2R. É só lembrar que essa fórmula aqui, nada mais, nada menos que aquela que a gente fez. Lembra? A soma dos ângulos internos de um polígono, como é? É 180 graus, N menos 2. Lembra disso lá? Tá? Esse 2R é 2 vezes 90, que dá os 180, tá? Uma outra forma. Ele só coloca R para poder fazer as contas melhores, entendeu? Para não ficar fazendo... Então, cada face lateral é um paralelogramo, né? Foi isso que a gente viu realmente lá no desenho que a gente acabou de fazer no GeoGebra, né? E a soma dos ângulos internos de cada vale 4R. Porque é um paralelogramo, então vale 4R, né? Então, geralmente vai dar assim, ó, as faces, ó. Ela não vai dar face, né? No paralelogramo. Então, se eu somar esses 4 ângulos aqui, tem que dar quanto? 360, né? Que é 4 vezes o R. Confere? Como um prisma possui duas bases, né? A de cima e a de baixo, e N laterais, aí você vai fazer o somatório, né? Então vai fazer o seguinte, 2 vezes, né? 2 vezes N menos 2, que é essa que está aqui em cima, ó, né? N menos 2 vezes R. E N vezes 4R. Fazendo as continhas, como é que fica aqui? Deixa eu puxar para cá essa conta. Então vai ficar S igual 2 vezes 2 dá 4, vezes R dá 4R, né? Confere? Então vai ficar 4R vezes N. Vou colocar assim para ficar melhor, né? 4R menos 2, melhor, né? Mais 4 vezes... Opa, errei. Aqui não é 4, que é N. N vezes 4R. Vou colocar esse R aqui. Aí S vai ficar quem? Esse vezes esse vai ficar quem? 4R vezes N menos quem? 4 vezes 2 dá a 8. 8R. Mais... ok, errei de novo. Caramba. N vezes 4R. Ok? Beleza? Aí só ver quantas vezes apareceu o NR, né? O NR apareceu aqui 4, com mais 4 aqui, que dá 8, né? Então aparece 8 vezes NR, menos 8R, né? Aí o que a gente faz? Eu vou colocar o 8R em evidência, né? Se eu colocar o 8R em evidência, parênteses, se eu tirar 8R, sobra só o N. Se eu tirar aqui 8R, sobra só o número 1. Foi isso que aconteceu lá. Bom? Aí vamos lá para os paralelepípedos. Paralelepípedos, aí ele vai colocar um monte de coisa aqui. O que é interessante para a gente? Esses dois últimos, né? Tá? O paralelogramo aqui em cima, retângulo aqui do lado, né? E aí dá o nome de paralelepípedo, tá? Se for retângulo do lado e do outro, paralelepípedo reto, retângulo, né? Bom. O cubo não deixa de ser um paralelepípedo reto, retângulo, só que todas as faces são congruentes, e todas as faces são congruentes, e todas as faces são o quê? São quadrados, confere? Aqui tem uns nomes que eu não vou usar não. Ó, aí tem esses dois aqui, os interessantes são esses dois, né? Que cai no caso que eu acabei de falar lá, né? Bom, depois dar uma olhada. Questão de nome, tá? Entrando na diagonal e a área do cubo. A diagonal do cubo, a gente tem que prestar atenção que tem a face, que é um quadrado aqui embaixo, né, da base.
Então, a diagonal F aqui vai ser a diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado, você vai usar o teorema de Pitágoras, né? Aqui, não faça conta, ó. Não faça conta. Então, F ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Mais a ao quadrado. Quantas vezes apareceu? Duas vezes. Então, quando eu tirar a raiz quadrada aqui, vai ficar quem? F é igual a raiz quadrada de duas vezes a elevado ao quadrado. Ora, vai cortar aqui, né? Corta aqui, sobra quem? O A vai para fora da raiz, o raiz de 2 fica preso, tá? Esse F é a diagonal da face, tá? Da face. Não é do cubo ainda. Aí é do cubo, que é essa distância. Deixa eu ver se eu consigo, ou menos consigo, né? Que é essa distância de B até D', ó. Essa distância de B até D' é a diagonal do cubo. Aí eu tenho que usar um outro teorema de Pitágoras. Qual é o outro teorema de Pitágoras? Que é o Dzão, né? Desculpa, D ao quadrado igual a quem? A ao quadrado mais F ao quadrado, ok? Só que por aqui eu já sabia que o F ao quadrado, ó. Quanto é que dá o F ao quadrado? O F ao quadrado dá quanto? Substitui bem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Substitui bem aqui. Então vai ficar D ao quadrado igual a ao quadrado mais duas vezes a ao quadrado de novo. Então D ao quadrado apareceram três vezes, né? Então aqui, que na hora que eu tirar a raiz quadrada, a mesma historinha que eu fiz ainda agora, né? Isso aqui você tem que saber já direto para ir para a prova, né? Então, tá aqui. Aí ele faz aqui a soma, né? Aqui a área total, né? A área total do cubo. Ora, você sabe que a área de um quadrado, né? A área de um quadrado é quem? É lado vezes lado. Então a área de um quadrado é lado ao quadrado. Mas como tem seis faces, né? Tem seis faces. Seis faces quadradas. Aí vai aparecer a área aqui que é 6 vezes área ao quadrado. Ok? Aqui é do modo geral, né? Por paralelepípedo reto, retângulo, né? Isso que foi feito lá no exercício da primeira atividade, né? Tá? Olha, já aqui eu tenho que fazer, para achar a área, eu tenho que fazer o quê? Duas vezes a área da base, né? Duas vezes a área lateral e duas vezes a área frontal, né? Se eu pensar aqui por baixo, essa aqui, ó, embaixo é a base, né? Esse aqui do lado é a lateral, né? Lateral, ok? E aqui por cima, ó, de frente, bem aqui, de onde eu tô puxando aqui a seta, ó, aqui, né? É a área frontal, né? Frontal, beleza? Como se fosse uma testa do tijolo, ok? Aí um exercício que foi da lista 1, ó. Esse exercício aqui, né? Então ele determine a área total do paralelepípedo retângulo cuja diagonal mede 25 a raiz de 2, sendo que a soma das dimensões vai de 60. Essa questão aqui já está resolvida, né? Eu achei uma interessante aqui também, que é determine as dimensões do paralelepípedo reto retângulo, sabendo que são proporcionais ao número 1, né? As dimensões são proporcionais a 1, 2 e 3, e que a área total do paralelepípedo é 352. A gente vai usar a questão da proporcionalidade, né? Então, vamos chamar as dimensões de A, B e C. Então, A dividido para 1 vai ser igual a B dividido para 2, que vai ser igual a C dividido para 2, para 3, desculpa, que vai dar K. Isolando cada uma quer dizer o quê? Que se eu fizer assim, ó, o A sobre 1 igual ao K, daqui eu tenho que o A vai ser igual ao K, confere? Se o B sobre 2 é igual ao K, o 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. A mesma coisa com C, ó. C dividido para 3 é igual a K. Daqui eu tenho que o C é igual a 3K. Bom? Aí você vai achar a área, né? A área total. O que é a área total? A área total tá aqui, volta aqui, ó. É duas vezes AB, AC e BC. Foi isso que ele fez aqui, ó. Então bem aqui, ó. A área total vai ser duas vezes AB, BC.
desculpa, AB vezes AC mais BC, que dá 252. Aí quando ele pegar e dividir o 352 por 2, vai dar 176, né? E agora ele vai substituir quanto vale cada A. O A vale K, o B vale 2K e o C vale 3K, né? Na hora que fizer as contas, deixa eu fazer a conta aqui para você, essa conta bem aqui. Fica 1K vezes 2K, vai dar quem? 2K elevado ao quadrado. Mais 1K vezes 3K, dá 3K elevado ao quadrado. Mais 2K vezes 3K, dá 6K elevado ao quadrado. Isso é igual a 176. Agora vamos somar os K's. Todos têm aqui, né? Então vai dar quanto? Vai dar 11, né? 11K elevado ao quadrado. 176. K elevado ao quadrado igual a 176 dividido para 11. Então aqui o K ao quadrado vai dar 16. Quando eu tirar a raiz, o K vai valer 4, né? Raiz quadrada de 16 é 4. Confere? Aí eu volto e substituo. Quanto vale o A? Então eu tenho que voltar aqui e substituir, ó. Quanto vale o A? O A vale o próprio K. Então o A vai valer 4. O B vai valer 2K. Então 2 vezes 4 vai dar 8. E o C é 3K. Então C 3 vezes 4, desculpa, 12. Ok? Tá aqui as dimensões. Então as dimensões do paralelepípedo reto retângulo são 4, 8 e 12, ok? E o volume? O volume é o produto das dimensões. Sendo que vale sempre para prisma, isso aqui é para prisma. Ó. O paralelepípedo reto retângulo é um prisma, tá? Então o prisma sempre, esse B aqui encara como área da base, tá? Que o livro ele coloca como área da base. E para o cubo é um caso particular que todo é o A igual ao B, que é igual ao C, né? Então se ficar A vezes B vezes C, trocando todo mundo por A vezes A vezes A elevado à terceira, que é a ok? Aqui eu coloquei um exercício, depois tu dá uma olhada. Coloquei aqui esse exercício 287 é o do que o professor, que eu passei numa aula e que o professor também colocou na tutoria dele, tá? A área lateral do prisma. A área lateral do prisma, eu vou ter que dar a volta nele, ó. Sempre um prisma, as faces laterais são o quê? As faces laterais são retângulos, né? Retângulos. Sempre são retângulos, tá? Então aqui se ele for regular fica legal, né? É aqui que ele tá falando, né? Alguém chegou aqui, deixa eu ver quem foi que chegou aqui. A Kaline. Ok? Então aí você vai fazer o seguinte, ó. Ele chamou esse A aqui de altura, né? Poderia ser H, acho que ficava bem melhor, mas tá bom. Então, cada face aqui, ó, para ele vai ser um retângulo, ó. Onde aqui vai ser A, né? E aqui vai mudando os lados aqui na basezinha, vai mudando, ó. Se eles forem iguais, aí repete, né? Ok? Mas o que é interessante é o seguinte, se independente de ser iguais ou não, você vai dar a volta. O que é a volta? É o perímetro. Então você calcular o perímetro. Esse 2P significa o quê?
perímetro. Então basta fazer o perímetro vezes a altura. Aí você vai achar a área lateral, ok? E a área total? A área total, sempre a área total, que eu vou chamar de AT, é a área lateral, mas como tem duas bases, é a área da base, ó, duas vezes a área da base, tá? Bom. Prisma reto, ele vai fazer aqui as particularidades, basta gravar uma fórmula, não precisa ficar gravando um monte, né? Aqui ele fez umas particularidades, só temos que prestar atenção. Por exemplo, se for um prisma hexa, né, hexágono, aqui a gente particulariza, por exemplo, se aqui for L, significa que isso aqui tudo vai ser triângulo equilátero, ó. Então vai aparecer 6 aqui na base, tá bom? Essa conta que ele vai particularizar aqui, Agora vamos chegar numa coisa legal, que é o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri, tu pensa, por exemplo, faz uma pilha de 10 moedas de R$ 1 e faz um cilindro bonitinho, certo? E depois tu tenta desarrumar ele, dá-lhe um peteleco, mas para ele não cair, fica desarrumado. O que é que vai acontecer com o volume? Vai continuar o mesmo. Só você pensar isso. Então é isso que significa o princípio de Cavalieri, tá? Então aqui ele fez uma comparação com folhas de papel ou com folhas de madeira, né? De compensado, por exemplo, tá bom? Então, se a área aqui na interseção for iguais e estiverem, claro, na mesma altura, né? Então, eles são equivalentes. O que é que significa que são equivalentes? Eles têm mesmo volume, tá? Então, isso que significa o... Esse aqui é importante para a gente fazer os cálculos de outras coisas, tá? Volume do prisma, sempre, independente do prisma, é área da base vezes a altura. Acabou, né? Então aqui ele fala, conclusão, o volume do prisma sempre é a área da base vezes a altura. Aqui eu peguei um exemplo, coloquei para te ver depois aí, né? Tá. Não é difícil, acho que repetiu várias vezes aqui, né? Repetiu várias vezes aqui, caramba. Não tinha visto isso, ó. Deixa eu tirar. Vai ficar esse buraco aí. Aqui é uma coisa interessante que de repente pode cair na prova, né? Você tem um cubo, vamos pensar como se o cubo fosse um bloco de sabão, né? Um bloco de sabão. Então se eu passar a faca nele, a faca fazendo papel de plano, quantos planos eu posso obter? Quais os tipos de plano, né? Então pode ter um hexágono, ó, cortando ali assim, ó, meio transversal aqui, né? Então pode ser um hexágono, pode ser, ó, todas essas possibilidades aqui, ó, pode ser um trapézio, pode ser um triângulo, pode ser quadrado, cortando ele, né? Pode ser um retângulo na seção diagonal, né, cortando ele na diagonal aqui, né? Pode ser retângulo, cortando ele aqui nessa parte. Pode ser um pentágono, ó, ou pode ser hexágono. Então pode aparecer várias possibilidades, né? Então aqui, se você fosse gravar, poderia ser quem? Triângulo 3, quadrilátero no sentido de trapézio é um quadrilátero, né? O quadrado é um quadrilátero, tá? O retângulo é um quadrilátero. Um pentágono e hexágono, acho que fica mais fácil de memorizar. Então, pode ser quem? Triângulo, quadrilátero. Mas esse quadrilátero não é qualquer, é um trapézio, né? É um quadrado. Errei aqui. Quadrado. E um retângulo, né? Que coisa. Um pentágono, né? E por último um hexágono, né? Eu memorizaria que ele vai de 3 a 6, é melhor, tá bom?
pirâmide, vale a relação de Euler também, né? Aqui está provado por A mais B que vale a relação de Euler. Número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces sempre tem que dar 2, tá? Aqui foi provado por A mais B aqui, tá? Superfícies, a natureza também depende muito do... Aqui o que vai confundir muito é a questão do apótema, tá? Eu vou pegar um desenho daqui, deixa eu ver se eu consigo achar esse desenho. Acho que tá por aqui esse desenho. Não é. Eu não sei, galera, onde que eu deixei esse troço. Ah, tá aqui. Eu vou colocar esse desenho pra cá. Então, olha o tanto, 3 kg de matéria já, né? Então aqui na pirâmide eu vou colocar aqui ele bem, deixa eu ver onde. Ah, isso aqui eu posso puxar, né? Eu, eu vou puxar aqui. O problema é que vai ter que levar tudo isso, né? Mas é o preço do sucesso. Deixa eu colocar logo aqui ela. Isso. Vou precisar dela. Beleza, então deu certo, ó, que legal. Então esse aqui eu puxo pra cá. Lembrando, né, os elementos mais uma vez, né? Então tem a aresta da pirâmide, que são laterais, tá? Aresta lateral, né? A altura propriamente dita, aquela altura sempre é perpendicular à base. A base, o ângulo que é formado, no caso aqui, sempre vai ser o triedro, né? Porque tem 3 vértices aqui. E aqui é o vértice, tá? Então, aquele desenho aqui, cadê? Caramba. Cadê? Tá aqui. Esse desenho aqui, ele vale para hexagonal, né? Então aqui eu coloquei a visão 3D, né? Meio bagunçado, mas vou copiar aqui e jogar pra cá. Mas dá para entender, ó. Que é o vértice, né? Aí é o seguinte, ó, essa base, essa pirâmide hexagonal, então, ó, eu tenho que lembrar que do A até o M, então eu tenho aí vários triângulos retângulos, tá? Qual é um triângulo retângulo especial aqui? Esse VOM, ó, VOM, né? Lembrando, por exemplo, aqui no prisma, todas as faces laterais são quem? Coloquei, cadê? As faces laterais são retângulo, né? Na pirâmide vão ser triângulos isósceles, tá? Se for regular, tá? Se ela for regular. Então aqui, ó, todas as faces, vou escrever todas as faces laterais, todas as faces laterais são triângulos, beleza?
A base pode mudar, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, um quadrado, hexágono, o que você quiser mais, né? Ok? Superfície lateral, você vai dar a volta de novo, né? Ó. Então você vai dar a volta na base, né? Só que agora você vai ter que achar uma altura, que é o apótema, né? Ó, tá aqui, ó. A altura ele chama de apótema, que eu acho que no nosso livro é o AP, né? Ele chama de M' aqui, tá? Faltou colocar aqui a área lateral, não foi? Aí já particularizou pro tetraedro, né? Vou colocar aqui, pulei essa parte, ó. Então aqui a área lateral vai ser quem? Vou colocar bem aqui. AL vai ser quem? 2π, que é o perímetro da base, vezes o M', ok? Tá? Esse aqui é o que? Perímetro da base. A base pode ser um quadrado? Pode ser um hexágono, pode ser um paralelogramo, pode. Pirâmide é sua, tá? Aí, beleza. Aí o que é a área total? A área total vai ser quem? A área da base, só tem uma, tá? Mais a área lateral. É isso aqui que vai ficar. É diferente do prisma, que o prisma tem duas vezes a área da base, né? Porque tem a base de cima e a base de baixo. A não ser que ele fale que esteja vazado, né? Então, por exemplo, você quer encher uma caixa d'água. Então não vai ter a área da base em cima, né? Só vai ter a área da base embaixo. Deu para entender? Tetraedro. Tetraedro o nome está falando. Tetra, a gente vai particularizar, né? Edro. Já separei aqui para vocês, né? No livro eu coloquei lá no... Tem um exercício que vocês fizeram, que vocês já me disseram que o volume dava aquela resposta, lá, a área dava aquela resposta. Mas tinha que provar, né? Eu acho que... Eu não sei se está aqui, provar, né? Acho que eu não coloquei, ó. Professor, Foi. Foi. e o volume da pirâmide? Pois é, vai chegar aqui agora, né? Vai chegar aqui, ó. O volume da pirâmide... Ah, tá aqui o tetraedro, ó. Ó, deixei bem aqui, eu sabia que tinha feito alguma coisa. Tá, volume da pirâmide, qualquer, sempre vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Tá aqui a fórmula, tá? Consegue ver bem aqui? Tá dando para visualizar aí? Deixa eu dar um zoom. Sim. Sim, né? É só dar um zoom no celular que E aparece legal, professor, né? posso tirar uma dúvida? Pode. Professor, mas tem alguns livros que eu encontro o volume é igual a 1/3 PM vezes H, vezes a altura, no caso. Mas o que é esse M? Tem que ver o que é o M, né? PM. Pois é, eu fiquei em dúvida aqui. Aí o senhor me Não entendi. falou essa Qual é a fórmula letra que aqui. você falou que tá? Como é o... Volume Tá. é igual a Volume. 1/3 Aqui, ó. Volume, PM. né? Volume Uhum, igual 1/3. Confere? 1/3. Uhum. E agora? PM vezes a altura. TM aqui, ó. TM assim. PM, professor. Ah, P de, PM. P de Paulo, né? Uhum. Eu não sei. Vezes a altura, tá? É mais fácil memorizar assim, ó. 1/3, né? A área da base, coloco o AB, né? Só para identificar. E a altura, às vezes, pode ser Hzinho, Hzão, não sei, tá? Tá, então eu posso usar a fórmula, Não certo? vai mudar. Isso é qualquer pirâmide. Qualquer pirâmide. Qualquer Por exemplo, quando a pirâmide. gente for particularizar lá pro cone, vai continuar valendo. Só que o cone é um caso especial, em que a base é um círculo. A gente vai chegar lá na frente. Entendeu? Então aqui o livro faz a demonstração, ó. Só que ele chama de B, olha. Esse B aqui é a área da base, tá? Que eu já estou passando o mouse, não sei se está dando para visualizar aí, tá?
Conclusão, o volume de uma pirâmide é 1/3 do produto da área da base pela altura. Não tem que negar, é isso. Ok? Tá? Aqui a gente vai fazer as particularizações, né? Acho que não era necessário fazer tudo isso, mas a relação importante aqui é o Teorema de Pitágoras. Qual é o Teorema de Pitágoras? Está vendo esse triângulo que está mais verdinho aí na tela? Então esse triângulo eu vou chamar aquele de O, né? Eu vou chamar aqui de M, que é o ponto médio, e vou chamar de V aqui, ó. Então esse triângulo, no triângulo retângulo, é V, retângulo em O, M, vale o Tel de Pitt. O que é o Tel de Pitt? Teorema de Pitágoras. Então, o apótema elevado ao quadrado é igual a quem? O apótema da base mais a altura, tá? Eu costumo colocar esse M' porque eu peguei esse livro para ter feito mais adaptações. Eu procuro chamar ele de apótema da face, né? Tá? Que ele faz o papel de altura desse triângulo equilátero isósceles A, B e V. Consegue ver aí? Deixa eu tentar fazer aqui. Aqui, ó. Se eles forem todos regulares bonitinho, o que significa? Esse triângulo ele é isósceles. Então aqui tem a aresta lateral e aqui a altura, quem faz o papel de altura da face. Eu estou olhando só de frente ele, por exemplo, ó, tá ok? Olhando só de frente ele. Esse aqui é o M', que é o apótema, né? Então aqui é o A, ó, aqui é o B, aqui é o M, né? E aqui é o V. Confere? Esse triângulo aqui é um triângulo que triângulo, dois lados iguais e isósceles. Confere? Mas vai continuar valendo aquela questão. Como é que eu acho a área de um triângulo? Área, base vezes altura dividido por 2. Isso é especial, só isso. Ok? Aí aqui ele vai fazer, olha, a demonstração. É aqui que eu tava falando para vocês que vocês pegaram lá na atividade, desculpa, ele pedia qual era a área total de um tetraedro que tinha aresta, por exemplo, 5. Aí dava 25 a raiz de 3. Vocês pegaram só essa resposta final. Mas por quê? Aí aqui eu coloquei porque o cálculo, tá? Essa é a demonstração porque a fórmula vale, ó, tá bom? Tá? Lembrando que o tetraedro, todas as faces são triângulos equiláteros, tá? Então no tetraedro regular, tá? Regular. Regular ele quer dizer que todas as faces são iguais, tá? Então significa o quê? Todas as faces são iguais a um triângulo equilátero, ok? Beleza. Aí tá a fórmula, a demonstração, como é que é a altura, né? Como é que é o volume, ó. Então, as três fórmulas principais: a altura, a área total e o volume, tá? Aqui, olha, peguei uma pirâmide quadrangular, ó. Peguei uma pirâmide quadrangular, legal aqui, ó. Vale de novo o Teorema de Pitágoras, naquele que eu fiz igualzinho aqui, olha, igualzinho aqui, ó. Vale o Teorema de Pitágoras. Aqui faltou colocar o quadrado, foi mal. Vale o Teorema de Pitágoras aqui de novo, ó. Só fazer um Ctrl C aqui e jogar pra cá, ó. Olha aqui aparecendo o triângulo isósceles, ó, né? Tem quantas faces à volta? 1, 2, 3, 4, né? 4 faces laterais, né? Uma da base, ok? Aqui está feito um cálculo para a gente achar. Geralmente essas contas não dão contas legais, dão contas com raízes. Raízes que não são legais, tá? Não se preocupe que se aparecer isso, não tá errado, tá? Deixa eu colocar bem aqui que vale o Ctrl V, ok?
Aqui de novo também eu peguei uma base hexa, né? Uma base hexa, ó. De novo aparece aqui, ó, que eu falei pra vocês, né? Tá? Ctrl V. Então aqui eu não estou inventando nada, tá? Aqui já é uma questão mais bem elaborada, mais difícil a questão aqui, acho que não vai cair na prova não, tá? E eu vou particularizar aqui o octaedro, ó. O octaedro também todas as faces são triângulos equiláteros, tá? Então octa são todas, né? Todas faces são triângulos equiláteros. Beleza? Aí aqui ele vai colocar aqui como é que acha a área total, né? A área total tá aqui, o AT, 2 vezes a aresta ao quadrado, raiz de 3. O volume é a aresta elevada ao cubo, raiz de 3 dividido para 3, né? Aqui já peguei de novo uma outra base, uma pirâmide hexagonal. E vamos chegar num prisma especial. O cilindro, ele não deixa de ser um prisma, tá? Então ele é equivalente a um prisma. Então vale tudo que for pro prisma, mano. Como é que acha o volume de um prisma? Área da base vezes a altura. Aqui é a mesma coisa, só que a base é um círculo. Como é que acha a área de um círculo? πr ao quadrado. Ok? Então aqui tem as classificações, né? E a gente vai ficar com essas duas classificações, tá? Essas duas aqui, ó. Essas que estão aqui. Principalmente a do meio, tá? A do meio. Eu já vou explicar depois da de revolução lá no final da aula. Então, se eu estou pensando assim, pensa, por exemplo, numa vela, né? Uma vela é um cilindro e vamos supor que você passa a faca quente bem no meio dela, assim, de comprido. Aí vai surgir a secção meridiana, ó, ok? A secção meridiana vai formar um quadrado, né? Quadrado já, desculpa, um retângulo, tá? Esse retângulo em que a base é 2R e a altura é H, que é a altura mesmo do cilindro, tá? Se acontecer um caso especial, qual é o caso especial? O cilindro equilátero. O cilindro equilátero vai aparecer realmente o quadrado, tá? Aqui dentro, ó. Tá bom? Então aqui na secção meridiana, deixa eu fazer aqui. Tá aqui, ó. Realmente aparece um quadrado. Não está bem desenhado, mas suponho-se que sim. Onde H é 2R e aqui é 2R, ó. Aparece o quadrado. Só uma coisa especial, de repente cair na prova, né? É uma informação. Agora, para achar a área é interessante, né? Então, pensa numa folha de papel, né? Pense numa folha de papel, enrole ela que vai aparecer um cilindro, né? Você cola uma ponta na outra, igual como está aqui nesse desenho aqui embaixo. Se eu colasse essa ponta na outra, aí apareceu o cilindro, ó. Se você olhar, vai aparecer o que? Se você cortasse aqui ele, né? Aparecia esse retângulo, ó, onde a base é 2πr e a altura é h. Como é que eu acho a área de um retângulo? Base vezes altura. Então a área lateral vai ser quem? A base, né? Que é 2πr vezes h. Tá aqui a fórmula, ó, ok? Nunca vai mudar, tá? E a área total? A área total ele só fez particularizar. De novo, a área total vai ser quem? Igual a área do prisma. É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Aí aqui apareceu essa fórmula porque ele particularizou. Mas se você gravar só isso aqui é felicidade, tá? E o volume? Vale também ó, aquela história do... Ó, o cilindro ele é equivalente a um prisma, tá? Então vale a área do prisma. Olha a área do prisma. O volume é quem? A área da base vezes a altura. Só que a base é uma base especial. Qual é a base? É um círculo, né? Então como é que eu acho a área de um círculo? πr ao quadrado, ok? Então tá aqui, deixa eu só esticar um pouquinho mais aqui. Então esse aqui é a base, ó. Então aqui é a base. Então aqui é o raio, ó. Beleza? Aqui é o raio. Então a área aqui vai ser quem? A área da base. Πr
R elevado ao quadrado. E o volume? A área da base vezes a altura, só que a base é πr e a altura é h. Aí aparece essa fórmula aqui, ó. Aqui eu coloquei um caso particular, né, pra gente poder fazer as continhas, que ele falou que um caso especial de seguindo aqui lá, depois dá uma olhada. Aqui ele falou sobre densidade, tem que lembrar de lá da física que densidade é massa sobre volume. Só questão de conta, aqui tem muita conta também, tá? Esses exercícios tem muita conta, ó. Esse exercício 575 foi o que caiu na atividade 1, né? Então, lembra lá de novo da vela. Você tem a vela, se você passar a faca bem no meio, você tem a secção meridiana, que é isso que a gente fez bem aqui, cadê? Então, pensa numa vela, certo? Tá aqui a vela. Pensa na vela, se eu cortar aqui com a faca bem no meio da vela, né, bem onde está o pavio, eu vou encontrar a secção meridiana, certo? Ah, mas lá naquele exercício ele estava pedindo que não era para cortar bem no meio, era para cortar onde? Era para cortar num plano paralelo aonde está o pavio da vela, que é esse plano que está aqui em verde clarinho, ó, ok? Então essa questão aqui é equivalente àquela, tá? Se você fizer, é igual como eu falei na aula passada, nas aulas passadas, né? Então aqui é uma questão bem interessante, porque ele não vai cortar bem no meio, vai cortar num plano paralelo. Ele quer saber qual é essa distância. Aqui ele usa um teorema de Pitágoras. Depois, se der tempo, dá uma olhada. E vamos para uma pirâmide especial. Qual é? Isso aqui não deixa de ser uma pirâmide. Então, pirâmide, amigo. Como é que eu acho o volume? Área da base vezes altura dividido por 3, né? Ou 1/3 da área da base vezes altura, depende. Só que aqui tem os elementos. Quais são os elementos? A geratriz, né? A geratriz. Por que geratriz? Vamos pensar. Deixa eu pensar aqui para você ver. Eu vou fazer aqui o desenho aqui no GeoGebra de novo. Vou precisar de novo do GeoGebra para te mostrar uma coisa aqui. É esse aqui. Olha que interessante. Eu já construí para vocês, né? Já fiz tudo bonitinho para poder dar certo. Eu vou só fazer o que manda o figurino. Então tá aqui. Eu peguei o ponto A, peguei o ponto B, eu já construí tudo bonitinho. Aí eu tenho a geratriz, ó. Então essa distância aqui é a geratriz. Eu vou fazer essa geratriz girar em torno do eixo Z. Se você não estiver visualizando, o Z aqui está para cima, aqui que está em azul, tá? Na visualização 3D, ok? Nessa sua direita aí, tá? Então deixa eu só rotacionar aqui para você visualizar melhor. Então tá vendo aqui? Então o X é o que está em vermelho, tá? O X é o que está em vermelho, o eixo, né? Então eu vou fazer só esse segmento de reta AB girar. Ele vai girar um ângulo de 360 graus, mas em torno do eixo Y, ok? Então quando ele girar, olha o que vai acontecer. Então aqui, ó, eu vou fazer ele girar. Deixa eu ver onde é que tá aqui o giro dele. Tá. Olha o que tá acontecendo, olha. Olha o que apareceu. Então, de um segmento, esse que é o geratriz, é ele que vai surgir o cone, né? Interessante, né? Tá?
Então no cone, né? Deixa eu pausar aqui e trocar de posição. Beleza. Tranquilaço. Vou voltar, né? Então eu tenho a geratriz. Esse aqui tá um cone, ele tá oblíquo, mas não é esse que a gente vai usar, tá? A gente vai usar esse aqui, ó. Então tem essas três opções. O oblíquo, né? Que ele tá inclinado, né? E tem esse daqui. Eu vou usar esses dois aqui, né? A gente usa mais o do meio. E esse de revolução foi o que a gente acabou de fazer, né? Tá bom? Pensa de novo numa vela, que uma vela que fosse tipo um cone, não, então no aquele antigo de iluminação, esqueci o nome agora. Lamparina, né? Aí você vai cortar bem no meio, de novo, no plano, ó. Cortou bem no meio, vai aparecer a geratriz, aqui aparece um triângulo isósceles, né? Nessa secção meridiana, triângulos isósceles. Se o G for igual a 2R, aparece o cone equilátero, tá? Então cuidado com essas palavrinhas que podem cair na prova, que estão pegadinhas, tá bom? Agora aqui tem uma coisa importante, e essa questão tá na apostila para vocês fazerem. Acho que é a oitava, né? A oitava questão é essa aqui, ó. Vocês conseguiram fazer ela? Eu não, professor. Não? A gente pode fazer depois, ó. Então deixa eu logo ver aqui, ó. Você tem que gravar isso aqui, ó. Você tem aquele cone de café, aquele saco de café, aquele de fazer café expresso? Então, quando você, aquilo lá, na verdade, é um, caramba, esqueci o nome agora. É um setor circular, né? Então, na hora que eu fechar, vai gerar o cone, ó. Aqui ele tá um cone, a parte aberta, que tá esse verde clarinho, e ele já fechado aqui, formando o cone propriamente dito, né? Então, o que acontece? Essa angulação aqui, esse θ, ele pode ser dado por essas duas fórmulas aqui, ó. Então vai ser 2πr sobre g se tiver em radianos, ou 2π vale 360, né? Lembrando que 2π radianos, né? A gente sabe que é equivalente a 360 graus, tá? Lá no problema ele disse que esse θ era 108 graus. Aí já tô, deixa eu ver se eu acho que eu já resolvi essa questão em algum lugar, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Será feitiço? Ah, tá aqui. Ah, me perdi, tá aqui, acho que é esse aqui, não. É esse aqui. É. Tá aqui, ó. É essa questão aqui, ó. Um copo cônico de papel foi feito a partir de um setor circular de raio 10 e ângulo central 108, ó. Então ele te deu θ valendo 108. Calcule o volume do copo, tá? Aí o que acontece? Tá aqui, ó. Esse aqui é o desenho. Esse aqui faz o papel de geratriz, ó. Esse faz o papel de geratriz, tá bom? Ok? Aí quando eu fecho ele, aí surge o cone na visão 3D. Eu tô olhando aqui de cima, por exemplo, do cone, entendeu? Por isso que eu tô olhando ele assim meio... Então, nessa visão do lado direito é a visão 3D, ó. Eu tô olhando ele de cima do cone, bom? Como se eu olhasse um chapéu de chinês, por exemplo, entendeu? Beleza, aí vamos fazer a conta. Daqui, olha, eu falei que aqui, que o θ é quem? 360R vezes G, né? Arrumando a casa, né? Arrumando a casa, o que é que acontece? O G
está dividindo, passa multiplicando. Então, G vezes θ é igual a 360 vezes R. Aí, passa dividindo agora. Tá aqui o R, ó. Então, eu quero achar o R. Aí, eu substituo. Quanto vale o G? O G vale 10 centímetros. E o θ vale 108. Então, faz a conta. 10 vezes 108 vezes dividido para 360. Já cortei o zero do 360 e ficou 108 dividido para 36. Isso aqui é 36 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 3, 10, com 1, 8. Então, o raio vale 3, né? Lembrando, tá aqui o desenho, né? De novo, vou colocar aqui o G valendo 10. O G valendo 10 e aqui o ângulo de 108 graus. Na hora que eu fechar isso aqui, forma essa figura em 3D aqui, ó. Lembrando que vale o teorema de Pitágoras aqui, em que G ao quadrado igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Só fiz colocar de trás para frente, não tem nenhum problema, tá? Substituindo os valores. O H eu quero achar. O R acabei de achar que vale 13, então eleva ao quadrado. E o G, a geratriz, vale 10. Aí você faz a conta, né? 10 ao quadrado é 100, 3 vezes 3 é 9. 100 menos 9 dá 91. 91 não tente fazer nada que não tem para fazer nada. Vai ficar essa coisa linda mesmo. Raiz quadrada de 91. Aí você vai para o volume. O que é o volume de uma pirâmide? 1/3 da área da base vezes a altura. Tá aqui, né? Só que a base é especial, é um círculo, então vai ficar quem? πr ao quadrado. Substitua. Quem é o R? É 9, né? Só que eu fiz só reescrever esse 9, desculpa, 9 não, é 3. Eu só fiz escrever 3 ao quadrado como 3 vezes 3. Por quê? Para poder cortar esse 3 com 3, ó, né? Então aqui não tente fazer essa conta, senão, na hora da prova deixa assim mesmo, a não ser que ele fale. Use o π valendo 3,14. Use o raiz de 91 valendo o que é lá, entendeu? Vai ser 9, alguma coisa, né? Aí você faz conta, mas caso contrário, assim já dá felicidade. Então essa questão aqui já estou doando para vocês, ó. Ok? A questão foi doada. Bom? Próximo. Então, vamos seguir lá, né? Alô? Faz o Pix, né? Agora tudo é Pix, né? Beleza, ó. Vamos seguir aqui, galera. Então a gente tá bem longe já, ó. Já viu matéria pra caramba. Tem coisa que não acaba mais. Então estamos aqui no cone, né? Tá aqui o cone. Beleza, tá aqui ele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui. Chegamos na área lateral. A área lateral, aí aqui até a demonstração que eu coloquei. A área lateral é πrg, tá? Então basta calcular πrg. E a área total vai ser igual à área, né? Igual como tá da qualquer pirâmide. A área total é quem? A área da base mais a área lateral. Qualquer pirâmide é assim, tá? Isso aqui é para a pirâmide. Mas o cone não deixa de ser uma pirâmide, só que com base especial. E o volume, mesma história que ele vai demonstrar para ti, o volume, né? Tá aqui, ó. 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Não deixa de ser a área da base vezes a altura, tá? Aqui eu fiz a questão, ó, uma questão que eu peguei lá, que ele te dá o ângulo θ. É parecido com a que a gente acabou de resolver, tá? Depois se quiser dar uma olhada. Mesma história também, só que o θ agora vale 90, né? Aqui o θ é igual a 90 graus, né? Tá bom? Aqui ele falou que era 180. Aqui ele não falou, mas aqui é 180 graus, tá? Depois você tenta fazer lá sozinho. E aqui eu vou colocar uma pirâmide hexagonal dentro do cone, né? Ele já tá dando uma coisa mais... Mas a gente vai fazer isso mais lá na frente. A esfera. A esfera, ela surge do quê? Ela é uma superfície também de revolução.
ela surge da semicircunferência, né? Então, se você tiver uma semicircunferência e rodar ela em torno de um eixo, aparece a superfície esférica, né? Ok? Pensa numa laranja e você passa a faca para tirar aquela boquinha logo do começo, né? Então, você passa aí, ó. Aí é um plano alfa que você está cortando. Vale essa relação aqui, o Teorema de Pitágoras é praticamente impossível se desvencilhar dele aqui, né? Ok? Aí tem os nomes especiais, que é o polo, né? Polo Norte, Polo Sul, meridiano, o Equador, né? Só lembrar da linha do Equador, que a gente vive quase em cima da linha do Equador. Aí o Equador diferencia o hemisfério norte do hemisfério sul, né? Ok? O paralelo é qualquer círculo paralelo ao Equador. O nome está falando paralelo, tá? E o meridiano é uma transversal, é como se fosse uma transversal, né? Então pensa em ruas paralelas cortadas por transversais. Os meridianos seriam os transversais, tá? Se você imaginar assim, ok? Volume. O volume da esfera, a gente fez na aula passada, que é essa conta aqui, ó, da clepsidra e anticlepsidra, né? Então eu já expliquei tudo na aula passada. Se você olhar o vídeo lá, tá escrito lá. Vamos tentar aqui pegar o volume. Olha, o volume é 4/3 de πr ao cubo, tá? Precisa só do R, tá? E a área? A área da casca é 4πr ao quadrado, tá? Aqui a área da casca, tá bom? Essas duas informações são as básicas, tá? O que é que ele pode fazer? Colocar um dentro do outro, aí vai dar BO. Mas antes disso, bora colocar aqui os sólidos semelhantes. Sólidos semelhantes, você vai pegar uma pirâmide e você vai cortar ela, seccionar. Com isso, você vai ter que achar uma razão de semelhança, ok? A razão de semelhança eu falei também na aula passada. Qualquer coisa linear para qualquer coisa linear sempre vai dar um K. Então, a altura H' sobre H, H sobre H, H grande, H pequeno, vai dar um K. Só tem que prestar atenção de quem tá para quem. Então, se você começar do pequeno pro grande, então tem que continuar para todos. Você não pode mudar, tá? Se você começar do grande pro pequeno, aí você tem que ficar para todos, tá bom? Beleza. Essa propriedade, ela é linear. Então aqui é linear. Até escrever aqui, linear. Linear. Mas olha lá, se você pensar em área, ela fica ao quadrado. Por que ela fica ao quadrado? Porque vamos pensar numa figura que seja, por exemplo, 2D. Então, tu multiplica uma dimensão pela outra, né? Então, vai ficar K vezes K. Então, isso aqui vai dar K ao quadrado. Confere? E o volume, ó, aparece aqui, ó. Bom? Que coisa. Um negócio batendo aqui, ó. Aí o seguinte, se pensasse em volume é 3 dimensões, então é K vezes K vezes K. Então vai dar K elevado à terceira, ó. A razão de semelhança elevada ao cubo, tá aqui, ó. Volume pequeno sobre volume grande é K elevado ao cubo, tá bom? Essa aqui é a grande sacada aqui, tá? É a grande sacada. Bom? Aí o tronco de pirâmide, bases paralelas. O tronco é o seguinte, ó. Tu tens uma pirâmide, tu corta ela num plano paralelo e joga a parte de cima de fora. E fica só com a parte de baixo. Aí tu fica com um tronco, tá? Então isso aqui é o tronco, realmente. Tá? Vale essa fórmula aqui, ó. Ele é quase uma pirâmide, né? Por isso que tem um terço aqui, ó. Esse Bzão é a área da base, tá? Então aqui eu posso colocar, por exemplo... Deixa eu fazer um exemplo. Então tá aqui, ó. Vamos supor que a base grande, né? A base grande meça 25 centímetros ao quadrado. E que a base pequena meça 9 centímetros ao quadrado. Opa, ao quadrado. Ok? Quanto vai ser o volume
Pensa num bloco de concreto que foi feito assim, tá? Você vai para o volume. Qual o volume? Ah, faltou a altura, né? A altura vamos colocar aqui 6 centímetros, ok? Como é que fica isso aqui, ó? Então vai ser quem? 6 dividido para 3, tá? Abre parênteses, 25 mais raiz quadrada de 25 vezes 9. Não faça conta, pelo amor de Deus, não faça multiplicação, tá? Vezes o 9. Opa, mais o 9. Fazendo a conta agora. 6 por 2, 6 por 3 dá 2, 25 é 25, mais aqui você tira a raiz de 25, que é 5, e a raiz de 9, que é 3, é muito mais fácil, né? E 9 é 9. Agora é só fazer conta, né? Agora sim, não tem jeito, tem que fazer conta. 2 vezes 25, vou fazer bem devagar. 3 vezes 5, 15, mais 9. Faça 25 com 15 dá 40, com 9, 49. Então, vezes 8, vezes 2 dá 98. 98 o quê? Centímetros cúbicos. Está aqui o volume. Beleza? Isso, o tronco de pirâmide, ele vale para qualquer tronco de pirâmide. Vale para cone? Vale. Tá? A fórmula é a mesma, só vai mudar porque lá tem um raio, né? Aí vai aparecer uma coisa chamada raio, ó. Quer ver? Olha, aqui ele pegou um bloco de concreto, né? Só que era quadrangular aqui, né? Onde aqui é 10, né? Aí ele faz toda a conta aqui, tá bom? Então aqui ó, vai chegar no que eu acabei de falar, ó. Porque ele tirou a raiz quadrada aqui, né, cara? Ele já tirou a raiz quadrada aqui, né? Observa que tem um π aqui, tá vendo? Lá naquela hora era só um terço, né, ó. Cadê? Um sexto de... Ó. H sobre 3, né? Bzão mais raiz quadrada de Bzão vezes Bzinho mais Bzinho, tá? O Bzão pra cá é πr grande, né? πr grande ao quadrado, né? Tá? E o Bzinho, ó, o Bzão aqui era quem? πr grande ao quadrado. E o Bzinho é quem? πrzinho ao quadrado. Confere? Ele só particularizou e encontrou essa fórmula, mas vale a mesma coisa. Aqui ele vai achar a área lateral, né? Por exemplo, de achar a área da... Isso aqui acho que o professor não falou muito não, né? Eu tô falando por questão de preciosidade. De repente ele pode pedir lá. Inscrição e circunscrição de sólido. Inscrição é que tá dentro, né? Então é muito relativo. Por exemplo, aqui, ó. A esfera tá dentro do cubo, né? Ou o cubo está por fora da esfera. Ou se você for ler de trás para frente, né? Então, aqui, como é que eu vou achar? Se a esfera estiver dentro do cubo, significa que o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. Isso é verdade, né? Tá? Então, aqui eu peguei só a parte da face, ó, né? Se eu olhasse aqui a face só da frente, por exemplo, a gente veria isso aqui, ó. Tá? Aí tem os casos aqui agora, né? Por exemplo, agora a esfera circunscrita ao cubo, agora ao contrário, né? Então o cubo está dentro da esfera, né? Se o cubo está dentro da esfera, o que acontece? A distância de um ponto, esse ponto, por exemplo, aqui, A, até o ponto B, é a diagonal do cubo. Só que a diagonal do cubo, quem é a diagonal do cubo? É a raiz quadrada de 3, ó. Tem que lembrar lá do assunto, lá da frente, né? Só que se eu olhar também a distância de A até B, ele é 2 vezes o raio, né? Ele é o diâmetro. Foi isso que o livro fez aqui, ó. Então ele iguala os dois. Aí você pode brincar, ou ele quer fazer o raio em função do lado do cubo, ou ao contrário, vice-versa, tá? Se você quisesse, por exemplo, isolar aqui o A, como é que ficava isolado o A aqui? Ficava aqui o A é igual a 2R dividido pelo raiz de 3, ó. Né? Vai da sua habilidade aí, tá bom? Esfera e octaedro. Mesma ideia, né? Mesma ideia, tá?
esfera e inscrita no octaedro regular, tá? E aqui, ó, tá ao contrário, né? A esfera tá circunscrita, aqui tá inscrita, ela tá dentro, tá? Aí vocês podem olhar. Esfera e o tetraedro. Por que eu tô falando isso? Porque lá na questão, deixa eu ver que ele pediu. Travou aqui o computador. Me travam, esquece. Aí aqui eu coloquei os casinhos particulares. A esfera está dentro do tetraedro, né? Esfera inscrita e a esfera circunscrita. Então ela está dentro e fora, né? Nesse primeiro caso ela estava dentro, nesse segundo caso ela está por fora, tá? Então aqui tem todos os casos em que ela está por dentro e está por fora, tá? Quando ela está por dentro significa que é o Rzinho pequeno. Quando ela está por fora significa que é o R grande, tá? Esfera tangente às arestas, não é esse caso aqui. Tetraedro, octaedro, cubo, octaedro. O que foi que o professor pediu? O professor pediu. Deixa eu sair aqui. Aí voltou. Aqui. O octaedro regular e o cubo. Tem todos os casos, só que é muito caso, né? Olha, um que foi que caiu pra gente, que foi esse aqui, né? Que era uma pirâmide escrita no cone ou ao contrário, um cone na pirâmide, não tô lembrado. Era um desses dois aqui, tá? E tá faltando o cilindro escrito num um cone, né? O cilindro dentro do um cilindro circular reto inscrito no cone, né? Então, o cilindro dentro do cone, o que é que pode acontecer? Essas continhas, semelhanças de triângulo, tá? A gente não pode esquecer disso. O cilindro é a esfera, o cilindro dentro da esfera, o cilindro por fora da esfera. A esfera e o cone é reto. Esfera, cilindro, esfera. Ok. Esfera e o tronco de pirâmide. E superfície de revolução, ó. Superfície de revolução é que ela vai rotacionar, tá? Então, olha, se você, igual como eu fiz ainda agora, se você tiver esse segmento reto paralelo ao eixo Z, por exemplo, lá no GeoGebra, se eu rotacionar ele, surge o cilindro, né? Ou o cilindro pode surgir rotacionado de um retângulo. Então aqui eu tenho um retângulo, que é essa figura que está em laranja aqui, que eu estou passando o mouse, ó, né? Então se eu rotacionar surge o cilindro, né? Ó, acabei de fazer para você no GeoGebra. Se eu tiver o segmento AB, rotacionar, surge a superfície esférica. Ou se eu tiver o triângulo retângulo e rotacionar também tem. Se eu cortar ele paralelamente, né, ó, não pegar desde o começo lá, né, eu tenho um tronco de pirâmide, que no caso aqui é um tronco de cone, né, ok? De forma mais geral é isso aqui, ó. Isso aqui não vai cair na prova, eu coloquei só por questão de que eu achei que é interessante. Essa parte aqui no final, esquece, nem olha, pelo amor de Deus. Eu vou até escrever aqui, não olhe pra cá. Escrever bem aqui, fim. Tá bom? Eu queria mostrar a questão, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a questão. Que está aqui ela. Essa questão, ó. Um tetraedro está inscrito em um cone. Vocês fizeram essa sétima questão? Determine a razão entre o volume do tetra e o do cone. Eu fiz, mas eu não tô me lembrando agora. Pois Mas é, como falta é que a só gente finalizar, no imagina caso. essa? Isso. Então, a imaginação dessa aqui, ó,
é você fazer o cone. Então vou tentar fazer o cone aqui. Tá aqui o cone. Ok? Então tá aqui o cone. Agora você vai ter que construir um triângulo. Triângulo, cadê ele? Tá aqui. Ele vai ser assim, ó. De ponta cabeça, né? Onde bem aqui é o centro. Aqui é o raio. Aqui tudo é a geratriz, né? Aqui, vou chamar de AB. Isso aqui tudo é a geratriz do cone, né? Você tá vendo o cone? Não, professor, não tô vendo o cone. Tá aqui ele, ó. Professor, Uma dúvida. Tá aqui o cone, ó. Tá professor, vendo? Oi? Alô? só uma dúvida. Quando eu for responder, eu tenho que fazer esses desenhos ou somente as continhas? Eu não sei, você que sabe. Se você tem a visão além do alcance, felicidade, ó. Menino do céu, não sou boa em arte, não. Essa daí foi de... Eu também não sou bom de arte não, mas a gente inventa aqui, ó. Aí o que acontece? A gente pensa que essa distância tá faltando eu fazer aqui o tetraedro, né? Ele não tá bem desenhado, igual vocês acabaram de falar pra mim que não são artistas, nem eu, ó. Você consegue